Boa noite! Está começando agora o programa Vida Ativa. Nosso programa vai ao ar todas as segundas-feiras, de 18h30 às 19 horas. O programa Vida Ativa traz sempre um tema relevante para a sua família. Hoje nós vamos falar sobre a pediatria comportamental e inteligência emocional. E para abordarmos esse assunto, precisamos nos inteirar de alguns conceitos básicos. Por exemplo, o que é personalidade? É um conjunto de comportamentos adquiridos por cópia. Por exemplo, se eu escovo os dentes, meu filho escova os dentes porque ele me viu escovando. É quando eu falo sempre daquela questão de você ser modelo. Por instigação, é quando nós educamos sempre forçando um comportamento, induzindo um comportamento. E por modelagem, que é o aperfeiçoamento daquela técnica aprendida. Segundo, como se forma o comportamento? O comportamento é função de uma interação entre fatores biológicos, que é a nossa capacidade inata, a genética, e ambientais, que é a seleção da frequência dos comportamentos à custa de reforços positivos ou negativos, que esses comportamentos recebem durante toda a vida. Terceiro, aprendizado. Se faz especialmente por consequência. Isto é, o que vale é o estímulo que se segue ao comportamento, por exemplo, a recompensa. Portanto, o aprendizado é o aumento de frequência de um determinado ato, já que o ato em si é inerente da espécie. O aprendizado se faz em etapas progressivas. O aprendizado mantém-se pela presença de reforços, que é a recompensa. Assim, a frequência das respostas, ela aumenta pela aplicação de reforços positivos e ela diminui pela aplicação de reforços negativos, ou seja, ausência de recompensa. E pode decrescer rapidamente pela aplicação de estímulos muito desagradáveis. Por exemplo, a punição. Por exemplo, chinelada, puxão de orelha, ficar no cantinho do pensamento, que é o castigo de você tirar a criança de onde ela quer ficar no meio dos adultos. A utilização de recompensas variáveis é muito mais eficaz do que a de recompensas fixas, quer no número, quer na frequência. Então você não pode toda hora dar o mesmo estímulo, então você precisa ser criativo. Quarto, os reforços universais são o alimento, o dinheiro, ambos com efeitos colaterais óbvios, e o mais importante, sem contraindicação, a atenção. Quinto, a melhor forma de diminuir a frequência de comportamentos inadequados é ignorar esses comportamentos. A criança repete o comportamento que a gente dá atenção. E agora eu quero fazer um break para a gente chamar um vídeo que tem bombado na internet, todo mundo comenta, eu só assisti porque comentaram comigo, alguns acham engraçado, eu particularmente achei revoltante. Confira! Não, eu não quero saber da mamãe tirar foto, vai dormir! Você tá usando fralda, não quer mandar? Não quero saber, você não... Ó, bundão! Você não tem que mandar em ninguém, você tem que vai dormir. Vai dormir. Não adianta descer pra vir querer enfrentar, não senhora. Não adianta, vai dormir. Sai daqui, vai dormir, bundão. Bundão mesmo, é. Vai você. Não adianta ficar bravo. Então vai, sobe. Sobe você. Que, papai? Você tá mandando eu dormir por quê? Vai você dormir. Ora, você não tem tamanho, você usa fralda ainda. Você tá pensando o que vai ficar mandando em mim? Vai dormir. Ora, não. Não adianta ficar brava. Por quê?
Não quero saber disso, não. A mamãe não interessa. Eu quero que você vai dormir. Fica aqui querendo mandar em quem? Você não tem tamanho pra isso. Ora, usa fralda ainda. Ele ficou o dia inteiro na rua hoje e depois já tomou banho e agora não quer dormir porque já mamou o leite. Você já tomou o leite? Não se cuida mais, ela fica gorda. As reclamações, não. Mamãe! Ela deixou de ficar com nosso filho. Você já tomou banho? Banho? Já tomou? Mentira que você já tomou banho sim, já escovou o dente, já jantou, já comeu salgadinho, agora vai dormir. Já tá na hora já. Eu falo pra ela. E ela não aceita isso, ela só quer brigar, ela se transformou. Todo dia, a gente sai. À noite, quase todos os dias, a gente se vê. Sai pra jantar. O cara já tá dormindo já. Só você que não tá ainda. Tô apaixonado por ela. Só você não tá dormindo. Quem tá dormindo? O cara já tá dormindo. O quê? O quê? Vai dormir? Vai dormir? Ah, o quê? Bundão. Olha, eu não sei quanto a você, mas eu fiquei indignada com esse vídeo, porque é um comportamento inadequado. A criança, ela enfrenta o pai, ela confronta o pai, e o pai acha engraçado. Acha tão engraçado que colocou no YouTube. Muitas visualizações desse vídeo, as pessoas que vieram comentar comigo, elas comentaram achando graça. Mas não tem graça. Sabe por que não tem graça? Porque a consequência disso não é engraçada. Não vai ser engraçado quando essa criança com 6, 7 anos for para a escola e confrontar os professores. Não vai ser engraçado quando essa criança for adolescente, uma adolescente rebelde, e confrontar os pais. Então, o efeito colateral de você estimular um comportamento inadequado é um efeito colateral muito sério. Pode ter consequências muito ruins, tanto para a criança quanto para a família. Sexto, a punição é necessária em determinadas situações, principalmente quando o comportamento inadequado leva a problemas de segurança para a criança e para os outros, ou quando é extremamente frequente. Eu conheci uma criança uma vez que ela tinha colocado fogo na casa. E assim, todo mundo contava achando muito engraçado. Mas e se essa criança tivesse morrido queimada nesse incêndio? Será que seria tão engraçado assim? Isso precisa ser levado com seriedade. Nós não podemos brincar com o que é sério. O que é sério tem que ser punido. Tem que ser um comportamento completamente abolido da vida da criança. Em Provérbios 23:13 diz assim: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com vara, não morrerá. Muitas pessoas não entendem esse fustigar com vara. Não quer dizer espancar de forma alguma. Você tem que ter sabedoria, você tem que ter bom senso, você tem que ser moderado. Mas quer dizer que se o comportamento onde você já ensinou, você já reforçou, você já colocou no cantinho do pensamento lá no castigo 2 minutos, 3, 5, conforme a idade, e aquele comportamento se repete, essa criança tem que tomar palmada. Tem muitas pessoas, tem psicólogos, tem muita gente que fala, não podemos educar, não podemos corrigir, disciplinar, né, fisicamente falando, porque vamos criar uma geração traumatizada. Pois é, e a geração sem limite que está aí fora? Como é que funciona? É a geração do não educar. Eu fui educada e não tenho trauma nenhuma, tomei palmada sim. Todo mundo lá em casa tomou palmada, e eu vou te falar, não tem ninguém da minha família que virou um não modelo. Pelo contrário, são todos bons modelos. Eu quero frisar que eu não estou dizendo para você espancar o seu filho, apenas para ser um pouco mais duro quando necessário, a fim de livrá-lo da morte, ou seja, das drogas, do roubo, da injustiça, da prostituição. Nada nos dá respaldo para perdermos o bom senso. Temos que saber aplicar a disciplina na medida e no tempo certo.
Eu me lembro quando eu era pequena, que eu fui a uma loja de roupas com minha mãe e, sem que ela percebesse, eu peguei um par de meias de bebê, daquelas bem baratinhas, e eu levei para minha boneca. Nossa, quando a minha mãe viu, me deu umas boas chineladas, que valem até hoje, porque eu nunca mais roubei nada. E aí? Valeram as chineladas? Ou foi demais e ela, por medo de me colocar trauma, deveria eu ter, roubado, me deixado lá com as meinhas como quem não viu? Essa é a diferença. Quando você se posiciona, você muda uma conduta que vai fazer diferença para o resto da vida do seu filho. Essa turma dos liberais que é terminantemente contra a punição, obviamente, ela é contra o ensino bíblico, porque a Bíblia é muito clara. Lá em Provérbios tem vários versículos falando sobre o benefício da disciplina. Mas antes de segui-los, dá uma olhadinha nos filhos deles. Veja se são modelo de vencedores ou se andam por aí colocando fogo em índio nas praças. Quem lê entenda. Enfim, o bom senso é soberano. Haja com sensatez e tudo dará certo. Há também a punição suave, o time out, que consiste em afastar a criança por alguns minutos para um ambiente não assustador, mas monótono. Um canto de sala, por exemplo. É o cantinho do pensamento. Eu aplico muito na minha casa, funciona. Hoje, por exemplo, eu corrigi o meu filho de 2 anos, eu estava escrevendo uma matéria e ele quer mexer no computador, e eu falei, não pode, mamãe tá trabalhando. E ele começou a pirraçar, quero, não sei o quê. Eu tirei o chinelo do pé e ele parou de pirraçar na hora. Eu falei, precisa do chinelo? E ele falou, não, vou pro meu quarto, vou ficar sozinho. Falei, e foi pro quarto. Ou seja, não precisei nem mandar pro quarto. Já foi pro cantinho do pensamento, daí 2 segundos voltou ótimo. Sem pirraça, sem cara ruim, nada. Funciona? Funciona. Eu tenho 3 filhos extremamente bem educados. Disciplina funciona. No próximo bloco, vamos falar sobre inteligência emocional. Não saia daí! O propósito eterno de Deus é você. É você como lugar para a habitação dele. A intenção de Deus é formar um corpo que se tornará a completa expressão de Cristo na Terra. O propósito não é algo que escolhemos, mas é determinado por aquele que nos criou. Sua tarefa é descobrir qual foi a intenção de Deus ao criar você. O nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro e cada casa uma extensão da igreja. Conquistando assim a nossa geração para Cristo, através de células que se multiplicam uma vez ao ano. Essa é a nossa visão e a nossa declaração de propósito. E nesse bloco nós vamos falar sobre inteligência emocional, que é o resultado de genética, temperamento, mais interações emocionais. Amor é essencial, mas não é suficiente. É necessário carinho, paciência, otimismo, disponibilidade, que é a presença nos momentos importantes. Empatia, que é estar sintonizado, sentir o que seu filho está sentindo. Ouvir e compreender o que está por trás das palavras. Por exemplo, seu filho chega e fala, mãe, eu não tô gostando de escola, me troca de escola é ruim. Tá, por quê? Por que é ruim? Às vezes ele está sofrendo bullying
e você não sabe e ele não sabe como te contar. Por isso ele não gosta da escola. A escola não tem problema algum. O problema é o bullying. Então, você só vai dar conselhos depois que você compreender o que realmente está acontecendo com seu filho. Você vai dar e repetir explicações. Ajudar o seu filho a verbalizar os sentimentos. Premissa: todos os sentimentos são respeitáveis, mas nem todos os comportamentos são aceitáveis. Ensinar os filhos a encontrar os comportamentos apropriados para extravasar seus sentimentos e resolver os problemas. Por exemplo, outro dia minha filha chegou reclamando da escola, ela fez uma prova de biologia, eu tinha estudado com ela no dia anterior, estudamos a matéria toda e caiu uma questão que não tinha sido avisada que aquela matéria iria cair. Ela estava indignada, esse professor isso, esse professor aquilo. Eu falei, minha filha, pensa comigo, se o professor é um professor de uma boa escola, então ele está apto a ser professor. Então, ele está te preparando para o inesperado, para o desafio. E isso não é ruim, isso é bom. Enfim, ela viu o outro lado da moeda, avaliou a situação, a circunstância por um outro foco e realmente a raiva do professor passou, acabou, ficou tudo bem. Bom, paternidade não autoritária, mas com autoridade. O que se deve reprimir não são as emoções, nem os desejos, e sim as ações incompatíveis. A pediatria moderna se preocupa não só com o bem-estar físico da criança, mas com o seu bem-estar emocional. E nós, do programa Vida Ativa, estamos aqui para trazer cada vez mais assuntos sobre saúde física, mental e espiritual para você. Você viu que não basta o amor? Além do amor, a paciência, o carinho e a atenção fazem toda a diferença. Estamos de volta e a nossa convidada de hoje é a Marister Lima. A Marister Lima é professora de educação infantil. Ela vai contar um pouco para nós da experiência do dia a dia na escola com essa questão disciplinar. Boa noite, Marister. É um prazer te receber no programa Vida Ativa. Nós gostaríamos, né? O nosso público está muito interessado em saber como que é o dia a dia numa escola, né? Muitas mamães e papais de crianças de 3 a 5 anos, querendo saber como que os professores lidam com essa questão disciplinar no dia a dia dentro da sala de aula. Boa noite, doutora Kenny. Prazer é todo meu em estar aqui. E em relação a essa questão disciplinar na faixa etária de 3 a 5 anos, nós, professores, procuramos tratar, né, da seguinte maneira. A criança, na faixa de 3 anos, ela tem um comportamento. Na faixa de, digamos, a 5 já é um outro comportamento. Mas, independente disso, toda e qualquer forma de indisciplina que o professor verifica em sala de aula, primeiramente, ele vai averiguar mais a fundo o motivo, digamos assim, que está levando aquela criança a ter aquele tipo de comportamento. Então, vamos colocar, por exemplo, uma criança na faixa de 5 anos, que é onde acontece, digamos assim, as indisciplinas, né, as maiores indisciplinas, dentro dessa faixa de 3 a 5 anos. Uma criança, para você detectar que ela está tendo um comportamento que você consta indisciplina, você tem que saber primeiro o porquê será que a criança está agindo daquela forma. Porque tem criança que sempre agiu de maneira normal, sempre uma criança, digamos assim, até de certa forma calma,
e de uma hora para outra a criança começa a ter um comportamento diferente. Então, muitas das vezes você vai averiguar, vai pesquisar mais a fundo e você vai acabar verificando que algo está ocorrendo no dia a dia daquela criança que está surtindo, né? A criança está refletindo no seu ambiente escolar aquilo que ela tem vivenciado em casa, junto à família, né? Junto àquelas pessoas, a sua família, digamos assim, né? E já ocorreu casos, por exemplo, de realmente ocorrer fatos em casa com a criança e que isso transmitia na sala de aula essa indisciplina. A criança se mostrava, digamos, agressiva, tanto com os colegas quanto com a professora, mas tudo por quê? Devido a alguma coisa que ela estava passando junto à sua família. Ok. Por exemplo, o que você já detectou nessas conversas que você percebeu uma coisa concreta de dentro de casa, em que você teve que conversar com os pais de forma a chegarem a uma melhora desse dia a dia dessa criança? Por exemplo, já ocorreu o fato de um aluno na faixa de 5 anos, por problema disciplinar mesmo, de mau comportamento em sala, no momento em que eu fui repreendê-lo, né, digamos assim, corrigi-lo, ele aumentar a voz comigo, querer até me enfrentar realmente. E foi solicitada a presença dos pais, no caso da mãe, né, que os pais eram separados, e nós conversando, na conversa entre a professora, no caso eu e a mãe, foi possível detectar o quê? Que aquele aluno realmente estava passando por dificuldades, que os pais estavam numa época de separação, estavam com muitos problemas e que a criança estava refletindo, né, tudo aquilo que ele estava vivenciando em casa, na escola. Então a criança muitas das vezes ela não sabe expressar, né, aquilo que ela sente. Não consegue falar. Exatamente. Chega a ser um pedido de socorro? Exatamente. Nesse caso, eu acho que se enquadra nisso aí, um pedido de socorro, porque a criança ela não consegue se expressar como adulto, de chegar e dizer o que ela está sentindo, aquilo que ela possa estar transmitindo, né, assim, de uma maneira mais clara. Então, o que ocorre? A criança sente aquilo que ela tem vivenciado em casa, mas muitas das vezes se omite, não demonstra para o pai ou para a mãe, não tem como falar, não tem a oportunidade até de expressar o que pensa, o que acha, o sentimento que ela está sentindo naquele momento. E os pais também não procuram ou não estão preocupados naquele momento da situação em que estão passando, da dificuldade familiar que estão passando, de olhar para aquela criança com um olhar mais, né, voltado para isso. Amoroso. Exatamente. Então, num ambiente desse, numa família que está acontecendo isso, falta realmente, né? Tá faltando ali um pouco de dedicação, conversa, atenção com o filho. Então, a criança realmente se sente o quê? Rejeitada, se sente excluída. Às vezes culpada por essa separação. Porque ela não entende o porquê da separação. Em muitos casos, não é só a separação, também a criança vivencia atos de violência, né? Do pai com a mãe e vice-versa. Então, a criança, ela reflete tudo aquilo na sala de aula. Já aconteceu alguma vez de alguma criança se abrir com você, te contar coisas assim que te deixassem chocada, entristecida, enfim, que mexessem realmente com o seu emocional? Já houve um caso que aconteceu de uma criança relatar para mim maus tratos realmente dentro de casa, né? Qual que era a idade dessa criança? 3 anos. E como que foi? E realmente assim foi uma coisa assim muito complicada, porque existe vários fatores, né? A escola muitas das vezes está inserida num ambiente, digamos assim, considerado um ambiente perigoso, né? Um ambiente onde ela passa no dia a dia dela a vida dela ali, ela passa a conviver com coisas que, para ela, por mais absurda que sejam, se tornam normais.
aquilo ela se torna até um pouco fria em relação às coisas que acontecem, né? Elas endurecem em relação ao sofrimento. Isso, parece que aquilo assim não as atinge tanto. Não no caso dessa criança, mas eu digo assim de uma maneira geral, né? A criança vê violência de um lado, violência de outro, é um ambiente realmente, para uma criança nessa faixa etária, pesado, difícil, complicado, né? Mas essa criança me relatou isso, que ela estava ocorrendo com ela maus tratos em casa, né? Com o pai, que o pai estava maltratando dela. E esses maltratos seriam do tipo de espancamento ou abuso? Abuso. Abuso seria sexual. Abuso, né? Seria abuso. Como e aí, que tem toda uma questão ética, tem toda uma questão legal. Como que é a questão do professor em relação a isso? Quais são as atitudes que você pode tomar dentro desses limites impostos pela ética e pela lei? Bom, o professor, né, conforme nós temos... A minha profissão é professora, então eu também vou até um certo limite. Daí para lá, é os órgãos competentes que a gente tem que acionar. No caso, dependendo do problema de indisciplina, a família é convidada, né, a estar vindo até a escola para que seja ali, entre a escola e a família, conversado sobre o assunto e tentarmos chegar a um denominador comum, a uma solução para aquilo. Mas, em alguns casos, a família se omite. Você manda 1, 2, 3, vários bilhetes, vários comunicados para que a família compareça à escola e a família simplesmente se omite, não aparece. E nos casos, conforme o dessa menina, por exemplo, você fica um pouco, digamos assim... limitada? Você como profissional, como professora, você fica limitada. E a escola também. Porque aí já é um caso que compete a outros órgãos, vai além da escola, né? Então, no caso onde... tipo esse que vai além da escola, ou no caso de um problema de indisciplina ou de maus tratos de outro tipo, é acionado o conselho tutelar também, né? Aí o conselho tutelar vai estar acionando a família para que seja resolvido da melhor forma, né? No caso dessa criança específica, você soube do resultado, o que aconteceu? Não soube. Ela saiu da escola? Não e soube. Você Depois saiu da segmento? escola, eu perdi contato também com ela. Aí eu não soube mais o que ficou solucionado em relação a esse caso, né? O fato é que os nossos filhos, eles se comunicam. E muitas vezes essa comunicação não é por palavras. É uma comunicação por gestos, por frases, por agressividade, atitude. É isso aí que nós temos que ficar atentos. Será que não é hora de procurar um psicólogo? Será que quando a coisa vai saindo da sua alçada, do que você consegue ali interagir, resolver, não está na hora de você procurar um profissional? O pediatra também atua nessa área. O pediatra também atua com aconselhamento, tanto aos pais quanto à criança, de forma que consigamos chegar num fator comum, numa melhora de relacionamentos familiares. Nós vamos ficar por aqui. Eu quero agradecer, Marister, você ter aceito o convite do programa Vida Ativa. Realmente nós vamos convidá-la mais vezes. É um assunto muito extenso, né? A questão do ensino, a relevância do professor na vida do aluno é muito grande. Boa noite, muito obrigada. Eu aqui agradeço a doutora Kênia, o programa Vida Ativa, né? E muito obrigada pela oportunidade. Então eu te aguardo na próxima segunda, às 18h30. Não esqueça de mandar perguntas para o nosso e-mail que está aparecendo no seu vídeo. E até semana que vem. Venha descobrir o seu lado artista. A oficina de atores Abel Santana na Praia do Canto oferece vários cursos para todas as idades. Iniciação teatral com prática de montagem, interpretação para TV e cinema, oratória e teatro com ferramenta pedagógica. Descubra como o teatro ajuda a vencer a timidez, melhorar a comunicação, a autoestima, a criatividade e o convívio social. Ligue 3082-7855 ou acesse abelsantana.com. O teatro ajuda a melhorar a sua vida.